bebezinho tá com a cabecinha aqui embaixo, Geisa, as costinhas pro seu lado esquerdo, tá? Já começa a mapear ali um pouquinho, a facezinha lá do seu bebê, encostado ali na parede do seu útero. Olha a bochecha como é caprichada, ó, a boquinha abrindo lá, ó. Essa fase etária da gravidez, Geisa, com quase 32 semanas, é fácil que a gente começa a ter uma inversão em termos de crescimento do feto. O feto, 6 primeiros meses, eu passo a ter estatura. Agora a gente começa a inverter esse tipo de situação e vem a parte exatamente ponderal, a parte de peso, né? Não. Aqui, ó, fazendo o bico ali até, ó. O olhinho abrindo, ó, isso aqui pretinho ali é o globo ocular, tá? Não obrigatoriamente quando está aberto, de vez em quando você vai ver um pretinho aqui no centro, que é o globo ocular, ó, tá vendo? Vê o movimentinho da pálpebra e o globo ocular aparecendo. Nessa fase começa a ter esse tipo de situação, ou seja, cada vez mais e mais vai tendo essas situações de abrir e fechar o olhinho, porque tem uma maior diferenciação do sistema nervoso central, né? Olha a bochechinha, gente, ó. A boquinha não mexe o tempo todo, né? Desde o princípio engole. Tá? Desde quando a gente começa a visualizar o estômago, que acontece por volta de 10 semanas, já é a deglutição de líquido, tá certo? Então faz parte da fisiologia. O líquido amniótico é fundamental para a maturação dos sistemas, tanto o sistema digestivo quanto o sistema respiratório. Então seu bebezinho está posicionado com a cabecinha aqui embaixo, Geisa, com o dorso, com as costas para cá. Então nessa regiãozinha aqui está tomando bumbumzada, vamos dizer assim, fica um volume aqui e aqui chute. Essa é a posição agora do seu neném, tá certo? Você está querendo entrar na posição certa? Não, uma coisa não tem nada a ver com a outra, não. Tá certo? Não. Quando a gente fala posição certa, porque na realidade não existe uma posição certa nem errada. Se o bebê chegar no final com o bumbum para baixo, do bebê não é errado. Não vai ter parto normal. Mas assim, não tem nenhuma limitação para o desenvolvimento do feto, tá certo? Mas assim, a essa altura do campeonato tem a cabecinha estando para baixo, a tendência dela é ficar para baixo até o final da sua gravidez. Geralmente o tipo de movimento que você vai sentir, vai perceber a partir de agora, é o de rotação sobre o próprio eixo. As costinhas que estão para a esquerda, vem para a direita, vem para cima, vem para baixo, esse vai ser o mais habitual, tá? Mas a cabeça já está virando para baixo. A cabecinha está para baixo, a cabecinha está lá embaixo, tá certo? Agora sim, essa relação se encaixou, se não encaixou, se está alto, se está baixo, eu só consigo ver isso através do toque. Porque tudo isso é uma relação entre o bebê e sua bacia. Então a gente só consegue caracterizar esse tipo de situação através do toque. O bebê está lá mexendo, está encostando lá na parede do útero, fazendo sombra a partir de agora. Bom, enquanto seu bebê está olhando para ali, vamos descer daqui um pouco, a gente vai voltar aqui, tá bom? Mais uma vez aqui a regiãozinha de ventrículos, aqui a base do cérebro. Veja como para cá está a coluna vertebral. Toda a extensãozinha na coluna vertebral até o finalzinho aqui. Então nessa pontinha aqui em cima está o cóccix, exatamente a regiãozinha do quadril. Estimulando aqui um pouquinho, tá? De baixo para cima, primeiro órgão interno importante, essa parte pretinha, bexiga. Subindo um pouquinho mais, uma característica que você vai observar nesse último trimestre é o surgimento dessas áreas escudinhas que você está vendo aqui. Tudo isso aqui que você está vendo é o intestino. Cada vez mais e mais ele vai ficando madurinho, a gente começa a ver o trajeto das alças intestinais. Tem que girar um pouquinho mais seu bebê para tirar um pouquinho essa posição mais de bruços. A coluna vertebral mais uma vez, e veja que do lado dela eu vou ter uma área escurinha de um lado aqui, outra similar do outro lado. Essas duas formações que a gente acabou de mostrar para vocês são os dois rins. E aqui eu estou chegando ao centro do abdômen, onde eu vou identificar essa parte bem pretinha, esse é o estômago. E aqui eu vou medir a circunferência abdominal, que é por onde a gente vai calcular o peso do seu neném.
normalmente lá, para um lado e para o outro. A gente aqui vai medir exatamente a barriguinha do seu bebê, gente. Através dessa medida que a gente calcula o peso. E passando aí o tórax e lá o coraçãozinho do seu neném. As 4 cavidades cardíacas, as câmaras atriais, câmaras ventriculares, aqui. E essas 2 áreas maciças do lado do coração, aqui e aqui, são os 2 rins. Tá? Frequência cardíaca, gente. Batimentos para a fase normal, 120 a 160. Isso vai até o final nesse patamar de frequência, tá? Oscilando nessa faixa que eu te falei. Postinho ali de novo, gente. Veja que eu vou ter aqui em face, mais de frente para você. Perceba como vai enchendo o rosto, né? Como a gordurinha chega nessa fase com força. Pra você ter uma ideia, nessas 8 semanas de gestação que você está entrando, o bebê mais ou menos ganha metade do peso que vai ter ao nascer. Então, o ganho ponderal nesse período é extremamente importante. Varredura ponta a ponta de face. Esse bebê desinclina um pouquinho mais aqui a face para a gente angular melhor. Começa a encostar na placenta do rosto, né? O rosto começa a encostar na parede do útero, né, gente? Na parede do útero. Se você perceber a posição do seu bebê, perceba que o rosto está assim, ó. O seu bebê está esticadinho lá para trás, ó. A cabeça que está pressionando na bexiga dela? Cabeça na bexiga, perfeito. Então, esse volume que ela está sentindo é exatamente a cabecinha lá embaixo. Essa fase faz uma compressão bem importante. A relação é muito próxima, né, da cabeça com do útero com a bexiga, né? Começa a ter todo esse tipo de compressão. Perninha dobrada, gente, ó. Dobrada com o pezinho pra cá. Tudo que ela faz no meu estômago vai pra dentro. Pezinho. Então embaixo a cabeça, em cima aí são as pernocas. Esse é o fêmur, gente. Outro ossinho que eu vou buscar agora é a perna. Veja que ali me aparecem 2 juntinhos, tíbia e fíbula. Ó. Você tá sentindo? Acabou de chutar, tô vendo. Tá gostando muito, não? Tá gostando? Essa atividade é isso mesmo, a gente espera, bagunça mesmo. E assim, como tem espaço ainda, que a gente vai quantificar o líquido, o bebê é forte, às vezes ele vai sentir bem mais. Ou seja, essas pancadas agora são bem fortes. Exatamente porque o bebê tem força ali, o bracinho encostado ali no joelho. Aí o corpinho lá na sua pequena, ó. Barriguinho, tórax, o braço, né? E a mão encostada lá no outro joelho. Pertinho aqui da face. Não tem dobra de cordão umbilical, não. De O cordão umbilical não tá enrolado, né? enrolado como, gente? Eu não entendi sua pergunta. Às vezes não diz que ele enrola o pescoço, a perna. Mas isso faz parte, gente. O cordão faz parte, como o braço, uma perna. O que isso Mas se não- preocupa? Só para entender Diz seu. que tem que fazer cesárea quando tá com Mas o que você acha que pode acontecer, Jesus? nada, fazer cesárea é o máximo vai acontecer.
Se enrolar, foi cesárea. Mas foi algum médico que falou isso? A minha irmã que estava quando a neném dela foi nascer, estava enrolada e teve que ser cesárea, porque não sabia onde era. Já estava com diminuição do fluxo, essas coisas. São coisas bem diferentes. Eu acho que talvez a interpretação tenha sido essa, porque um circular de cordão não tem como diminuir fluxo. Ah, não? Não. Né? Imagina uma mangueira com pressão alta. Você não tem como enrolar sem bloquear. Eu sei que ela deu um nó. É a única possibilidade. Tá certo? Não tem como dar nó, né? Essa formação aqui é a placenta. Daqui a pouco eu vou quantificar o volume de líquido, tá? E ali o fêmur mais uma vez. Ali a barriguinha, seu bebê que a gente mediu ainda há pouco. E aqui a cabeça da sua pequena. São aquelas áreas que fiz as medidas, gente. Veja que agora ela colocou a mãozinha, gente, em cima da face, ó. Mãozinha fechada ali. E o rostinho aqui, ó. Olha lá. Mãozinha lá bem rente ao nariz, ó. Estou estimulando aqui um pouquinho. Se eu sou pequenininho, ela roda um pouquinho essa posição. Então ela tá com a mãozinha lá. A gente vai aqui quantificar o líquido amniótico, tá certo? Então essas áreas escurinhas que vocês vão vendo aí são os bolsões de líquido. Vou então somar essas regiões e o valor vou aplicar na curva de acordo com o seu tempo de gravidez. Essas áreas escurinhas aí que você está vendo são exatamente os bolsões de líquido.